Bem-vindo ao Temple Coding, meu nome é Thiago Temple e hoje eu queria falar um pouquinho sobre o Castle Windsor. O Castle Windsor ele é um container para inversão de controle, mas antes de eu explicar o que é exatamente isso, o que é uma inversão de controle, o que o Castle Windsor faz, eu vou mostrar uma aplicação que não faz uso dele, uma aplicação ASP.NET MVC, e aos poucos eu vou melhorando essa aplicação para usar o Castle Windsor e assim explicar o que ele faz. O que eu tenho aqui é uma aplicação ASP.NET MVC4 bem simples. Ela faz só um CRUD de tarefas. Eu só vou inserir, editar e listar minhas tarefas. Estou usando o Entity Framework como minha fonte principal de dados nesse momento, então eu consigo ver aqui a minha classe tarefas context, né? E eu consigo ver também, dentro do meu controller, tarefa controller, que toda a API do Entity Framework a gente pode dizer que está vazando para o controller, ou seja, dentro do controller ele sabe que ele está chamando uma classe do Entity Framework. Não tem uma separação de conhecimento, um encapsulamento, essa é a palavra certa. Só para dar um exemplo bem rápido, aqui no meu método edit eu consigo ver que eu estou chamando o método entry e passando uma tarefa e alterando o status dele com um enum que é o entity state modified. Ou seja, isso tudo faz parte da API do Entity Framework. Não faz parte do meu negócio, não faz parte do controller, não faz parte de nada. Então eu estou misturando o código do Entity Framework dentro do meu controller e é isso que eu quero evitar no fim de tudo. Só para a gente ver que a aplicação está funcionando, então eu estou listando aqui duas tarefas, eu consigo editar essas tarefas, salvar, posso criar uma nova tarefa e também consigo excluir a tarefa, tudo funciona normalmente. Bom, a primeira coisa que eu fiz para criar esse desacoplamento foi criar uma interface chamada iTarefa-repository e nesse caso eu estou usando o padrão repository, não necessariamente a gente precisa usar esse padrão. O que essa interface faz? Seguindo o padrão repositório, tudo que ela faz é listar e salvar e alterar os meus dados relacionados à tarefa. Voltando para o controller, eu quero mostrar aqui que eu criei um outro construtor que recebe uma instância dessa minha interface e também eu quero mostrar que os métodos da minha classe do controller não fazem mais referência à API do Entity Framework, ou seja, eles só chamam os métodos da própria interface. Então eu já começo a criar aqui um desacoplamento. Qual que foi a parte que ainda não tem desacoplamento? Eu tenho também um segundo construtor onde eu estou instanciando uma classe que implementa essa interface. Então eu ainda tenho acoplamento no sentido de que dentro da minha classe controller eu ainda faço uma referência para uma instância, para uma implementação da interface. Por que é importante criar uma interface e poder receber uma implementação dessa interface como um parâmetro? Porque eu consigo criar um desacoplamento entre a implementação e a classe que está usando ela. Isso é útil quando? Isso é útil quando a gente quer fazer testes, então eu posso passar objetos falsos para poder testar a interação desses objetos. Quando eu quero substituir, por exemplo, vamos supor que eu não queira mais usar o Entity Framework, eu quero usar a ADO.NET, por exemplo. Eu poderia simplesmente implementar, fazer uma classe que implementa essa interface e passar ela. Se eu não tivesse feito essa modificação para usar a interface, quando eu mudasse para a classe que usa ADO.NET, eu teria que mudar também o meu controller, porque se a gente lembra um pouquinho antes, a minha classe do controller sabia como chamar os métodos específicos do Entity Framework. Só para dar uma olhada bem rápida na minha classe que implementa a interface tarefa repository usando o Entity Framework, então eu tenho aqui o meu tarefas context, eu tenho todo o código para salvar realmente os dados usando o Entity Framework. Uma classe bem simples e está tudo separado do controller. Eu posso ver também aqui agora na minha classe de teste que porque o meu controller implementa aí tarefa repository, eu consigo criar um mock dessa interface e passar para o controller. Então eu consigo dizer para o controller, para as minhas chamadas dos métodos, para os testes que eu vou fazer, o que eu posso esperar sem realmente ir no banco de dados. Isso torna os meus testes previsíveis e é isso que a gente precisa de bons testes unitários, testes que sejam previsíveis, que a gente possa executá-los e que eles nos passem sempre o mesmo resultado. É importante frisar que a gente conseguiu isso porque a gente criou essa camada de abstração, então que isso fique bem claro. Agora vamos supor que
para mostrar a utilidade disso, eu quero trocar o meu repositório que usa o Entity Framework por um repositório que usa Web Services. E esse repositório que usa Web Services, nesse caso, ele também tem um construtor que precisa de uma dependência. Não importa o que, podia ser um log, podia ser, seja lá o que for. No meu caso, eu crio uma dependência para a interface e dependência. E de resto ele faz exatamente a mesma coisa. Implementa a interface e tarefa de repositório e vai fazer o código que a gente precisa para isso. No meu controller, o que eu tenho que fazer? Eu simplesmente troco no meu construtor padrão para instanciar um objeto do tipo tarefa web service repositório e também um objeto que implementa a nova dependência. E minha aplicação continua funcionando do mesmo jeito. Aqui eu já vejo um exemplo de como que o código pode começar a complicar quando eu tenho objetos que dependem de outros objetos. Então, no meu construtor eu tenho que construir o objeto que eu preciso e saber construir as dependências que ele precisa. Nesse caso é bem simples, é só um objeto que implementa a interface de dependência, mas poderiam ser mais. E eu estou adicionando essa complexidade no construtor da minha classe. E eu não quero fazer isso. Então é agora que eu vou começar a usar o Windsor para criar os objetos para mim e resolver essas dependências. Para usar o Windsor, adivinha só, eu só preciso adicionar um pacote do NuGet para ele. O pacote chama Castle Windsor e ele vai adicionar tudo que eu preciso. Com o Windsor instalado, a primeira classe que eu vou fazer é uma classe para substituir o criador padrão de controllers do ASP.NET MVC. Por que eu vou fazer isso? Porque o criador padrão, o Default Controller Factory do ASP.NET MVC, ele só consegue criar controllers que tenham construtores sem um parâmetro. Então ele não sabe como criar controles e resolver as dependências. Eu vou criar um controller factor que vai substituir o padrão e ele vai conseguir resolver todas as dependências do controller. Então o método mais importante é esse método getControllerInstance, que ele vai criar o controller e vai chamar o método kernel.resolve, que vai resolver as dependências dos meus construtores de controller. Depois disso eu preciso ir no meu Global ASAX, criar uma nova instância de um Windows Container e chamar o método install, passando como parâmetro essa própria assembly que está executando esse código. O que essa linha de código vai fazer? A gente vai ver isso de uma forma mais clara com o exemplo já já. Mas eu vou pegar todas as classes que implementam uma interface específica e vou executar um código para registrar todas as dependências que eu tenho. Depois disso eu vou dizer para o ASP.NET MVC para usar o meu controller factor que eu criei. E é importante saber também que quando eu terminar a aplicação, eu tenho que dar um dispose no meu container, para que ele libere todas as dependências. O que quer dizer efetivamente esse método install que a gente viu agora há pouco? Para o Windows resolver as dependências, ele não faz isso de uma forma mágica. Eu tenho que dizer para ele quais são as dependências e como que ele vai resolver. Então é correto dizer que eu estou configurando o Windsor para que ele saiba como resolver essas dependências. E a configuração que a gente faz é através de installers. Um installer tem que implementar uma interface chamada iWindsor Installer. Então, o primeiro caso que eu vou fazer aqui é configurar os meus controllers. Eu tenho uma classe controller installer que implementa a interface iWindsor Installer e tudo que essa interface tem é um método install, que a gente vai instalar os componentes. Nesse caso específico, eu estou dizendo para o Windsor para ele registrar todas as classes que são dessa assembly que eu estou executando agora e que implementem a interface e controller. E também eu estou passando para ele um parâmetro que chama Lifestyle Transient. Isso quer dizer o seguinte, que para cada vez que eu pedir uma instância de um controller específico, ele vai me retornar uma nova instância. Ele nunca vai repetir aquela instância, sempre vai dar um new numa nova instância. No meu controller, eu removi o construtor padrão que criava uma nova instância de tarefa repositório. Mas agora eu preciso dizer para o Windsor como que ele resolve essa dependência, qual é a classe que implementa em tarefa repositório que eu vou passar para esse controller. Bom, para isso eu criei um outro installer que eu chamei de repositório installer e aqui eu vou registrar os meus componentes necessários para o meu repositório. Então a primeira classe que eu registrei é a tarefas context, que é a classe do Entity Framework. A única coisa de específica que ela tem nesse registro é que eu fiz um lifetime
per web request. Por que isso é importante? Porque eu vou ter somente uma instância dessa classe para cada request, e isso evita alguns problemas com o Entity Framework que a gente tem de instâncias diferentes fazendo referência à mesma entidade. A partir daí, a coisa fica um pouquinho mais interessante. Então, o que eu estou dizendo para o Windsor? Toda vez que você encontrar uma dependência para a interface e dependência, você vai passar uma instância da classe dependência. Toda vez que você encontrar uma dependência para itarefa repositório, você vai passar uma instância de tarefa web service repositório. Vou compilar e testar a aplicação e deve estar tudo funcionando. Então, eu tenho meus dados aqui com WS na frente para saber que os dados vêm de um web service. Então, consigo editar, consigo criar um novo registro, se eu quiser, e, claro, também consigo apagar. Claro que eu registrei esse componente tarefas context, mas eu não estou usando ele. Por quê? Porque eu estou usando o meu repositório baseado no web service. Então eu vou trocar para usar o tarefa Entity Framework repositório e aí sim usar um banco de dados. Se eu venho aqui testar minha aplicação, eu vou ver que meus dados já não tem mais o WS, ou seja, estão vindo do banco de dados, não estão vindo mais do meu web service. Eu consigo, obviamente, criar uma nova tarefa, eu consigo excluir a tarefa, ou seja, funciona normalmente, simplesmente trocando uma configuração. Então é isso, pessoal. É isso que eu queria mostrar hoje sobre o Windsor. Ele é um container bem completo, ele faz mais coisas do que isso que eu mostrei, mas eu posso dizer que na maior parte do tempo é esse tipo de coisa que a gente vai usar com um container de injeção de dependência e de inversão de controle. Ok? Obrigado e até a próxima.